Estamos apresentando mais um Papo Suprem pela TV Suprem. Assista a TV Suprem pelo YouTube e pelo canal 2 da NET. Hoje nós estamos com uma entrevista com o professor Inairo Gomes. O professor Inairo Gomes, ele nasceu em Bodocó, em Pernambuco, lá na região do Polígono da Seca, é advogado, consultor empresarial e está em Brasília desde 2010. O professor Inairo lançou há tempos o livro Semente da Democracia, em que ele relata as suas ideias a respeito do Brasil, dos problemas do Brasil e especialmente de soluções para os problemas do Brasil. Como o professor Inairo tem frequentado algumas das atividades da União Planetária e da TV Suprem, mostrando uma sintonia com os nossos objetivos, nós o convidamos hoje para essa entrevista. O que o professor Inairo tem desenvolvido em torno de suas ideias? O que nos tem a dizer o professor Inairo Gomes a respeito da situação em que se encontra o Brasil hoje, quais são os problemas e quais são as soluções? Considero importante falar como essa história toda começou. Nós vimos falar aqui a respeito da Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, né? E a Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, ela é a resposta que a sociedade espera para as questões, para os problemas enfrentados atualmente pela sociedade. Isso tudo começou, é uma história muito longa, né? Uma história muito longa, e nós, inclusive, sintetizamos numa dedicatória que fizemos quando escrevemos o livro Semente de Democracia. Não é da democracia, é Semente de Democracia. E nós colocamos essa dedicatória dizendo, dedicamos aos jovens e às crianças de todas as gerações, em quem depositamos as nossas esperanças de um dia vivemos num mundo onde reine a liberdade plena e a mais absoluta justiça. Mundo de paz e de muito amor, como no sonho que um dia tivemos, onde vimos ruir as injustificáveis fronteiras da ignorância que dividiam irmãos em dois grandes contingentes, a dos oprimidos por não conhecerem os seus direitos e o dos opressores por não conhecerem os seus deveres. Então, foi a partir exatamente deste momento, né, que nós desencadeamos um processo de pesquisa, de estudo detalhado, porque nós vimos a necessidade de buscarmos uma alternativa, uma solução para as questões nacionais e que repercutem pelo mundo inteiro. E por isso a gente lançou mão dessa iniciativa, tomamos essa iniciativa e começamos a construir essa solução que hoje trazemos para o Brasil, que eu considero muito oportuna, e temos recebido muitos incentivos nessa direção. Isso. Então, a Assembleia Nacional Constituinte é a base de todo esse trabalho que você me disse, está desenvolvendo há mais de 40 anos e tal, estudando o Brasil, percorrendo todo o Brasil, procurando saber os problemas e as soluções. A solução, então, seria a Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética, como você colocou? Exatamente, Yúlio, porque não adiantaria nós ficarmos apenas no estudo, da constatação das causas dos problemas. Nós iniciamos buscando a causa para os problemas, porque nós já sabíamos a priori que se nós encontrássemos as causas, certamente poderíamos prescrever uma solução. Ao encontrarmos a causa, e nós encontramos, graças a Deus encontramos, e estamos prescrevendo a solução, mas ficar só na prescrição dessas soluções, isso não resolveria, era preciso colocar isso em prática. E essa colocação em prática dessas iniciativas, dessas ideias, ela só pode acontecer com a mobilização política. E aí nós encontramos um obstáculo muito grande, que nossas instituições políticas entraram num processo de descrédito, de degradação moral, e não respondem a essas questões. Então, as questões que temos que solucionar, elas só poderão ser solucionadas, atendidas, resolvidas corretamente e adequadamente se for mediante a ação da Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. E isso ainda é uma teoria, isso aí é uma ideia apenas, ou vocês já saíram, você e seus companheiros já saíram à prática com relação à Assembleia Nacional Constituinte?
Essa é uma informação bastante interessante, que não se trata mais apenas de um estudo, de uma teoria, de uma tese a ser defendida. Nós já estamos aplicando na prática, nós estamos operacionalizando isso, porque a sociedade não pode mais esperar. A sociedade precisa de uma solução imediatamente. E essa solução imediata é a Assembleia Constituinte quem pode responder, quem pode resolver. Por isso, nós já estamos aplicando, né, e colocando em prática a caminhada da Assembleia Constituinte. E nós já fizemos o ato convocatório, já fizemos a formalização legal, já criamos, inclusive, um site, colocamos um site à disposição da sociedade e, inclusive, convidamos a sociedade mediante o decreto, aliás, um edital de um referendo, no qual nós convidamos as pessoas para virem avaliar, aprovar e referendar, ou seja, dizer que realmente quer o que a Assembleia Nacional Constituinte está propondo e está trazendo para a sociedade brasileira. Perfeito. A gente vê na Constituição que há formas da participação popular na política. Tem a participação através dos representantes políticos e também a participação direta, que é através do plebiscito e através do referendo. Você falou do referendo. Como é que é esse referendo? Esse referendo diz respeito à Assembleia Nacional Constituinte? As pessoas vão poder votar? Como é que esse processo se dá? As pessoas não apenas vão poder votar, como já estão votando. Já está à disposição, né, da sociedade o site, o espaço próprio para as pessoas se manifestarem e dizerem eu referendo. Ou seja, ao dizer eu referendo, cada cidadão que está praticando este ato cívico, relevante, importante para o momento, ele não está falando mais no ar. Quando você entra na rede social, você bota um protesto, você bota uma sugestão, você coloca um artigo, qualquer coisa, na rede social é como se a gente estivesse falando para o ar. Ou seja, não existe alguém colhendo aqueles aí para consolidar aquilo numa ação objetiva, concreta, que vem trazer resultados. No caso da Assembleia Constituinte, não. Ao entrar no site e colocar o eu referendo, está dizendo claramente que aprova os 3 eixos básicos da ação concreta e prática da Assembleia Constituinte. Perfeito. E quais são esses 3 eixos, professor Inário? Bom, o primeiro deles, que é o mais importante, é o programa de governo, certo? Que está sendo encaminhado, coordenado e conduzido pela Assembleia Constituinte. Esse programa de governo, ele vem dizer exatamente o que a sociedade precisa, porque ele é feito e elaborado baseado em consultas populares. Não foi por acaso que nós ficamos durante tanto tempo viajando pelo Brasil e colhendo sugestões, ouvindo pessoas, e não é raro nós encontrarmos pessoas que dizem, isso aqui eu concordo totalmente com isso. Por quê? Porque de uma forma ou de outra ela contribuiu, de forma direta ou indireta, na elaboração desses itens do programa de governo. Já estão no site, inclusive, os banners passando, mostrando a grande anistia fiscal e tributária, a grande anistia financeira, o imposto único, o crédito pleno e público, o pleno emprego, os jovens na política, os servidores públicos, todos numa só folha de pagamento federal e efetivados, tudo que vem ao encontro daquilo que a sociedade está querendo. E nós estamos convidando, vamos participar, vamos referendar e vamos participar, vamos acrescentar tudo o que precisamos, porque para a Assembleia Constituinte acertar, digamos assim, naquilo que precisa ser feito, é preciso que cada um diga o que precisa. Perfeito. Professor Inário, muitas pessoas, a gente vê aí que há uma desmoralização dos políticos, e isso afeta muito a política, que é a arte de resolver problemas, né? Eu costumo dizer que fora da política só a guerra. E depois da guerra morre metade de um lado, morre metade do outro, vem a política para acabar com a guerra. Ou seja, a solução é a política. Nesse período em que a política está tão desmoralizada, em que em todas as rodas se fala que os políticos são todos corruptos, que a representação política não está resolvendo o problema, como é que o senhor tem se situado quando as pessoas não acreditam na política e veem a sua apresentação, a sua ideia como uma coisa da área da política? William, essa sua pergunta é uma pergunta muito feliz, né? E me dá a oportunidade de dar uma resposta à altura, né? Porque a sociedade, indiscutivelmente,
desacredita nesse momento na classe política da forma como as coisas estão colocadas. Mas nós vamos à Constituição Federal e lá na Constituição Federal nós encontramos a resposta para isso. Porque tudo que estamos fazendo, inclusive em relação à Assembleia Constituinte, é fundamentado na Constituição Federal, baseado na lei, na ordem, na paz. Então, no caso, nós estamos no artigo 1º, diz, nós somos um Estado soberano, uma nação soberana. Nós temos a soberania, mas além da soberania nós temos o pluralismo político. E o pluralismo político não quer dizer pluripartidarismo. Hoje nós temos um singularismo político, digamos assim, que explora o pluripartidarismo. No caso nosso, nós estamos partindo para o pluralismo político, ou seja, uma forma diferente de fazer política, que não seja necessariamente pelos partidos, mas pela Assembleia Constituinte, diretamente pela Assembleia Constituinte, ou seja, o cidadão exercendo a sua cidadania, manifestando o seu poder constituinte originário, indelegável, ilimitado e perpétuo, que são características próprias do poder constituinte. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo agora e, a partir daí, vamos fazer uma pergunta muito importante para o professor Inário. Muitos dizem que a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, é a melhor Constituição que nós já tivemos no Brasil. Mudar essa Constituição, professor Inário, não seria, assim, um retrocesso? Essa pergunta o professor Inário vai responder depois do nosso intervalo. Fique com a TV Suprem, fique com o Papo Suprem, hoje com o professor Inário, falando sobre a Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. A Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, foi a forma de resolver um problema muito sério que o Brasil tinha, que era a transição do período militar para o período civil, poder militar, poder civil. E nós vimos que essa Constituição e a Assembleia Constituinte, ela se instalou em Brasília, ela trouxe uma esperança muito grande para o Brasil. Estamos agora completando os 30 anos da Constituição Federal de 88 e eu queria saber, a respeito, com o professor Inário aqui, como é uma Assembleia Nacional Constituinte se nós temos uma Constituição que ele, inclusive, baseia esse novo trabalho dele na Constituição de 1988. Por favor, professor Inário, queira explicar a respeito. Parabenizo você, William, por mais essa pergunta tão inteligente. Na verdade, são os 3 eixos principais da Constituinte, da Assembleia Constituinte Popular e Ética, que é exatamente, o primeiro deles é o programa de governo. Vamos elaborar um programa de governo para atender todas as demandas da sociedade, atender tudo que as pessoas precisam. Certo? É o pleno emprego, é o salário mínimo de R$10.000, nós vamos trabalhar... R$10.000 de salário mínimo. Tá? Salário mínimo de R$10.000. E nós mostramos que uma empresa sólida que tem condição de pagar os R$10.000, a empresa que não tiver condição de pagar o salário porque está precisando de auxílio, de apoio governamental. E tudo isso nós mostramos cientificamente. Nós temos mais de 100 vídeos publicados e disponibilizados para explicar. E estamos à disposição de toda a classe empresarial e dos colaboradores para nós explicarmos melhor sobre isso. Aposentadoria aos 60 anos e por aí vai. Perfeito. Acontece o seguinte... Tudo isso é muito importante, né? E as pessoas às vezes dizem, mas nós temos uma Constituição muito boa. Um dos itens da Assembleia Constituinte, né, que é talvez um dos mais importantes, é a elaboração de uma nova Constituição, escrever uma nova Constituição. E as pessoas perguntam, vai pegar essa Constituição tão boa, a Constituição Cidadã, e vamos descartar? Não, absolutamente. Nós temos nessa Constituição Cidadã grandes conquistas sociais. Grandes conquistas. Então o processo é muito simples e óbvio. Vamos manter todas as conquistas sociais que estão nesta Constituição e vamos expurgar desta Constituição os casuísmos, né, as coisas estranhas que foram colocadas aqui, principalmente aquelas que são prejudiciais à sociedade brasileira na questão econômica, financeira e política, que ficou a desejar nessa Constituição. Portanto, o processo é o simples. Mantemos todos os gastos, aliás, todos os ganhos sociais, tudo que é bom nessa Constituição tem que ser mantida, né? E vamos retirar dela aquilo que não é, que é nocivo à nação brasileira e vamos acrescentar nela o que está faltando.
E isso é o povo quem pode fazer, né? O povo é quem tem o direito de fazer isso, porque o povo é o dono do poder, é o dono do Brasil. Perfeito. A gente vê em todas as constituições democráticas, especialmente a nossa brasileira, que veio desse movimento das diretas já e tudo, com os grandes líderes nacionais se unindo para na Assembleia Constituinte vir a Constituição de 88, e aí a gente fica com a dúvida sobre como alcançar, por exemplo, fala-se muito, e está lá no primeiro, dos primeiros artigos da Constituição, que o poder emana do povo. E a gente vê que, efetivamente, fora as eleições de 4 em 4 anos e tudo, o poder não emana do povo, não. Emana quando muitos representantes políticos, e a gente vê que os representantes políticos não estão sintonizados com o povo, diz, inclusive, a maioria das pessoas, que os políticos prometem uma coisa e fazem outra. Normalmente, coisa errada. É tanto que nós estamos aí com essa corrupção desenfreada, que tomou muitas instituições do Brasil, que sacrificou muitas empresas grandes da nossa sociedade, que gerou muito desemprego, inclusive. Como é que você vê esse quadro, professor Inário? Olha, Will, é o seguinte, quando nós chegamos aqui em Brasília, em 2010, depois de termos viajado mais de 40 anos pelo Brasil afora, colhendo sugestões, ouvindo as pessoas, etc., e chegamos aqui, nós preparamos um ofício e levamos para o presidente da República na época, levamos para o Supremo Tribunal Federal, levamos para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, presidência do Senado, entregamos dizendo, olha, nós trazemos uma proposta para resolver a questão do Brasil e estamos aqui para colaborar. Só que as pessoas não deram a menor ouvido para nós. Eu fiquei um pouco assim... As pessoas, você diz, os chefes dos poderes. Os chefes dos poderes, né? Eles não deram a menor atenção, nem sequer deram calado por resposta, não deram a menor atenção. Nós fomos à praça pública e convocamos o povo. Vem, criamos um movimento chamado Vem. Venha em defesa da vida, da ética e do mérito. O mérito que é o quarto sistema, que é exatamente o conjunto de ideias que vem apresentar, que estamos apresentando para a solução dos problemas nacionais e internacionais. Muito bem. Então, não deram atenção depois do nosso grito, né, dito em alto e bom tom, na Praça dos Três Poderes, carros de som, focado lá no Congresso Nacional. Ouça, nós somos o povo, nós somos os donos do Brasil, nós precisamos que vocês nos ouçam. Então, eu vi que as pessoas estavam esquecidas de que o Estado brasileiro é uma empresa e que o governo é um empregado, é um gerente que está ocupando aquele cargo. E ele está ocupando o cargo nomeado pelos donos do poder, que somos nós, os cidadãos. Então, eles estavam completamente surdos e indiferentes ao clamor social, que já reclamava naquela ocasião por medidas concretas para sairmos da situação de miséria em que nos encontramos. Não deram atenção. Então, nesse caso, vamos para a praça pública, em ordem, com tranquilidade, e fomos à praça pública, chegamos lá em praça pública, celebramos um ato e dissemos à nação, meus irmãos brasileiros, nós estamos aqui, nós precisamos resolver essa questão do Brasil. E convidamos a nação brasileira para se fazer presente nesse ato público de convocação da Assembleia Nacional Constituinte, porque a Assembleia Nacional Constituinte é a nação brasileira, de acordo com o artigo 12, que está fundamentado aqui no artigo 12 da Constituição Federal, que diz, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, os nascidos estrangeiro de pai brasileiro, etc., que optarem que esteja a serviço do Brasil, e também os que optaram os naturalizados, que optaram pela nacionalidade brasileira. Então, esse conjunto de cidadãos brasileiros, que são os donos do Brasil, foi eles que eu chamei. Digo, já que eu fui falar com o empregado, e o empregado não nos deu atenção, e eu, como dono da empresa também, que sou, como cidadão, chamei os outros donos, e vamos nos unir e vamos resolver essa questão. E aí começamos a elaborar esse processo e foram criando as iniciativas e tudo mais. E hoje a coisa começa a ganhar vulto, começa a crescer e ninguém para mais. Porque só vamos parar esse processo quando chegarmos ao poder, porque o objeto é chegar ao poder, não é chegar ao poder uma pessoa, mas é o povo chegar ao poder, exercer a sua cidadania com soberania, em defesa da dignidade da pessoa humana, né, fazendo aquilo que precisa ser feito. O programa de governo vem exatamente dizer o que vai ser feito. A Constituição nova vem para garantir
digamos assim, a continuidade das ações, a sustentabilidade dos atos, a legalidade dos atos do governo novo, etc. E o terceiro item, que é um dos itens importantes da Constituinte, é elaborar, selecionar uma nova classe política para o Brasil, porque a nossa classe política hoje está desacreditada. Perfeito. Uma das coisas que estava aqui, a dúvida é exatamente isso. Nós temos hoje, levados pela urna e tal, os representantes políticos que estão aí. Como é que ficariam esses representantes políticos, ou seja, deputados, ministros, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, nessa quebra de paradigma, vamos dizer assim? Olha, Will, são duas coisas que a gente precisa responder essa questão, as pessoas ficam em dúvida. Com relação aos servidores públicos, né, eles não têm nada a temer, pelo contrário, só a ganhar, porque nós vamos, a proposta que a Assembleia Nacional Constituinte tem é trazer todos os servidores públicos, todos, sem exceção, para serem, compor uma só folha de pagamento federal, todos serem servidores federais. Não faz sentido mais servidor municipal, estadual, federal, se por acaso o Brasil é um só. Então, são servidores federais, todos vão ser efetivados nos seus cargos, inclusive os CNS. Nós temos muitos servidores avulsos, criados pelo próprio Estado, pelo próprio governo, que fez a lei para legalizar e planejou, executou a legalidade. Dentro do Congresso, nós temos vários servidores públicos avulsos, sem direitos nenhum. E, inclusive, os terceirizados, que são servidores públicos disfarçados de empregados de empresas privadas, mas que estão no serviço público. Então, veio uma proposta para efetivar todos, né? Efetivar todos. Só a Assembleia Constituinte pode fazer isso, efetivar todos os servidores públicos, civis, militares, estaduais, municipais, etc., ser todos servidores efetivos federais. Está lá no site da Constituinte mostrando isso, os servidores deverão buscar. Então, com relação a esses servidores, fiquem tranquilos, porque, inclusive, os direitos adquiridos, todos os direitos adquiridos serão preservados. Com relação à classe política, à pessoa dos políticos, sim, esses vão ter que nascer novamente. Tá? Vão ter que nascer. O nascer de novo é abandonar a prática política que hoje temos dos partidos, né? E da urna eletrônica, do processo eleitoral viciado, da propaganda enganosa, do estelionato eleitoral que diz que vai fazer uma coisa e quando chega ao poder faz outra. Isso aí se acaba tudo, né? Isso aí se acaba. Nós não temos, no caso da Assembleia Constituinte, ela não é contra ninguém. A Assembleia Constituinte é a favor de todos. Professor Inário, uma das coisas importantes que aconteceram em Brasília, eu estou aqui desde 59 e acho Brasília, Distrito Federal, uma grande conquista do povo brasileiro, é que nós tivemos aqui em 87 a Assembleia Nacional Constituinte, que pela primeira vez Brasília foi uma capital de fato e de direito, que antes se resolvia as coisas era no Rio de Janeiro, em São Paulo. Pela primeira vez, Brasília sediou uma Assembleia Nacional Constituinte que deu a Constituição de 88. Agora, pelo que eu vejo, é a segunda vez que a Assembleia Nacional Constituinte, com essa explicação popular e ética, se instala aqui em Brasília. Eu gostaria que o senhor me dissesse, então, mais detalhes a respeito desse trabalho que o senhor tem realizado e como é que faz para as pessoas, para os eleitores, para os cidadãos participarem efetivamente da Assembleia Nacional Constituinte, especialmente do referendo que o senhor explicou há pouco. Em verdade, William, quem é brasileiro nato ou naturalizado já faz parte da Assembleia Constituinte, porque a Assembleia Constituinte ela é originária, ela é perpétua, ela é indelegável, ela não delega poderes, ela é ilimitada os poderes dela, tá? E quem é brasileiro nato ou naturalizado já faz parte da Assembleia Constituinte. O que nós estamos fazendo é exatamente cuidando da organização gerencial dessa Assembleia Constituinte para que ela possa manifestar a sua soberania. Porque nós todos temos, eu enquanto cidadão, você, todos os brasileiros, nós temos dentro de nós o poder constituinte. Esse poder constituinte é o poder constituinte originário, perpétuo, indelegável, ilimitado. Mas esse poder constituinte ele é potência. Ele não está manifesto. Ele, quando se manifesta, emerge de dentro de nós uma propriedade chamada soberania. Então, com essa organização que nós queremos e desejamos e estamos conduzindo a Assembleia para isso, é que a nação consciente, organizada e capacitada, ela manifesta essa soberania para dizer eu referendo, eu aprovo. Dizer eu referendo é dizer eu aprovo. E para participar
objetivamente, ou seja, para dizer claramente, acesse o site www.constituinte popular e ética. Lá tem um item chamado referendo, clica em referendo, coloca o nome, CPF e o e-mail e diz eu referendo. Tem lá um item, clica no item amarelo e diz eu referendo. E vai receber um documento imediatamente dizendo que o voto foi validado. Ou seja, é um voto sério, é um voto aberto, é um voto seguro, tranquilo, que está se dando não mais em pessoas, certo? Mas num projeto. Então, esse referente está dizendo, eu aprovo o projeto da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eu aprovo a nova Constituição, eu aprovo o programa de governo, eu aprovo o novo governo do Brasil. É isso que se está dizendo com aquele referendo. E dentro do referendo vamos participar não só de fiscalizar, de acompanhar, de sugerir, de melhorar as propostas de tal forma que tenhamos um Brasil maravilhoso. E isso vai acontecer, se Deus quiser, brevemente. Era bom que fosse esse ano ainda, né? Ok? Nós estamos, então, encerrando a entrevista com o professor Inário Gomes, que nos falou sobre a Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. Eu gostaria de perguntar ao professor Inário, como última pergunta e bem resumida, como fazer para participar da Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética, professor Inário? Encerrando, eu quero agradecer a audiência, vamos dizer assim, a deferência que nos foi dada, a oportunidade de estarmos aqui nessa entrevista na TV Suprem e também a audiência dos brasileiros que estão atentos a essa informação e a participação efetiva, tá certo? Nós já somos, pelo fato de sermos brasileiros, natos naturais, já participamos, né? Mas uma participação indireta, não uma participação consciente. Mas a participação consciente é entrar no site e dizer eu referendo. Como é que é o site? www.constituintepopulariética.com. Isso poderá ser feito num computador em casa, você pode acessar no seu celular, você pode votar pelo celular. Você pode dizer www.constituintepopulariética.com. No seu celular você vai ter todas as informações. E todos os dias, todas as semanas está entrando assuntos novos, estão chegando as sugestões para ir melhorando o programa de governo, as pessoas querem participar na elaboração da nova Constituição. O único requisito para ser aceito sugestões é que as informações, as sugestões, as demandas estejam ancoradas na ética. A palavra certa é ética. E essa ética não é essa ética comum que está se dizendo, qualquer pessoa diz, não, nós temos 15 vídeos publicados no YouTube explicando o que é ética, mostrando o que nós pensamos sobre ética, como é a ética, os atos morais, os princípios morais, explicando tudo isso. São 15 vídeos somente sobre ética. Muito bem, professor Inário. O senhor traz uma nova esperança à nossa União Planetária. Sua finalidade é exatamente isso, procurar formas pacíficas, formas inteligentes, formas que às vezes quebram paradigmas para que a gente alcance a felicidade. Assista a TV Suprem no YouTube e no canal 2 da NET. Terminamos aqui, então, a entrevista com o professor Inário Gomes, que falou sobre Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. Fique com a TV Suprem. Muito obrigado.